Oi gente, tudo bem? Eu sou Arthur Cipriani e estou aqui para conversar mais uma vez com o Dr. Elvio Erickson. E vamos falar sobre mais um assunto envolvendo direito, pois você está no Conheça Seus Direitos, aqui do Portal Leuv e da Rádio Jovem Pan. Sabe-se que muitos tributos devem ser pagos de maneira obrigatória pelos contribuintes, para que assim o Estado possa ter recursos financeiros e realizar as suas funções públicas. Sem dinheiro, ninguém se movimenta e o Estado não está fora desta regra. Com gastos elevados, os governos sistematicamente buscam cada vez mais aumentar as suas arrecadações com sucessivos aumentos de tributos sobre os já tão castigados contribuintes que pagam impostos de valor muito elevado e recebem serviços que são aí tanto quanto contestado e de baixa qualidade. Além disso, carga tributária elevada retira competitividade de preço das mercadorias e serviços. É dentro desta guerra tributária que surge o planejamento tributário e a recuperação dos tributos. Sobre o planejamento tributário e esta recuperação de tributos, vamos conversar hoje com o Dr. Elvio Erickson, que é advogado, especialista e professor de Direito Tributário. Seja bem-vindo, Elvio. Olá, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco hoje sobre o planejamento tributário. Que é um assunto muito importante, né, Elvio? E a gente tem que começar perguntando quais são as medidas que as empresas podem tomar para, então, diminuir essa carga tributária que tão afeta elas. Bom, a questão dessa guerra, né, que é conhecida porque são interesses diferentes, né? Evidentemente, o Estado, sempre atrás de mais recursos, procura arrecadar o máximo possível. E o contribuinte sabe que isso aí compõe o custo da sua mercadoria, do seu serviço, então procura alcançar um preço menor possível, né, da sua mercadoria, do seu serviço. Então, evidentemente que o tributo, sendo parte da composição desse custo, né, ele pesa, e é natural, então, que o contribuinte, o empresário, busque uma forma de reduzir a sua carga tributária. Como é que ele faz isso? Através de um planejamento tributário. E aí eu te pergunto, o que é esse planejamento tributário? O planejamento tributário seria a busca de um caminho, de uma solução, pelo qual o contribuinte vai pagar um tributo menor ou, às vezes, até ficar exonerado de pagamento do tributo. A lei é que nos dá quando e como se paga o tributo. E a legislação é que define, né, os momentos em que incide o tributo. Então, determinadas situações existem as incidências tributárias. Se o contribuinte optar por situações onde não existe a incidência ou a incidência ela é menor, então automaticamente, por consequência, a tributação será reduzida ou será minorada. Então, o planejamento tributário nada mais é que essa busca desses caminhos para redução da carga tributária. Com certeza, esses caminhos, essa redução, deve exigir um certo cuidado da empresa. E eu te pergunto, então, quais são os cuidados que a empresa deve ter ao aí poder fazer o seu planejamento tributário? Bom, evidentemente que o cuidado principal deva ser a escolha de um caminho legal. Claro. Né? A empresa tem que escolher um caminho lícito, um caminho possível, né? Porque sempre existem as opções daquilo que é legal e aquilo que não é legal. Então, o planejamento tributário, aquele que é admitido dentro daquele conceito que se chama elisão fiscal, é o planejamento tributário lícito, né? Certo. Então, por exemplo, se eu tenho a venda de um estado A para B que incide um percentual lá de 12%, e do estado A para C que incide um percentual de 7%, se eu escolher o estado A para C do 7%, e a lei assim fala que é o 7%, eu estou escolhendo esse caminho lícito possível, dentro das normas, a tributação se torna menor. Então, o cuidado é sempre escolher o caminho legal, lícito. Esse é o cuidado que deva ser tomado. E tu pode nos citar alguns exemplos, então, de planejamentos tributários? Bom, nós teríamos inúmeros, né? O caminho tributário
primeiro, Claro. o mais comum que as empresas devem tomar sempre é aquele no início do ano das escolhas dos regimes, né? Bacana. Empresas pequenas que podem estar dentro do Simples, né, com faturamentos menores, devem optar pela tributação dentro do Simples, porque não existe nada mais barato, nada mais econômico que o Simples. Sim. Depois existem as opções dos regimes pelo lucro presumido ou real. Lucro real é aquele que permite dedução das despesas. Claro. Então, se faz uma conta em cima da projeção para o ano, né, o faturamento esperado dentro do ano e as despesas projetadas dentro do ano, e se faz o comparativo do cálculo do imposto que vai ser gerado para aquele ano pela opção do real versus o cálculo do imposto gerado pelo presumido, onde a lei, de acordo com as categorias e os já estipuladas, né? E as classificações já pré-estipula os lucros presumidos. Se faz os comparativos. Os detalhes é que isso tem que ser feito no início do ano, porque se o contribuinte não fizer a opção na arrancada, depois ele não consegue mudar durante o ano. Então, o primeiro planejamento é na arrancada, que são as opções dos regimes, né? Por exemplo, como vai ser meu ano 2020? Eu já começo a pensar nessa questão legal. Ele já tem que ver como foi o 19, né? Projetar o 2020, né? Ele tem que ver se o faturamento dele vai ser, ele projeta manter, se ele projeta reduzir, se ele projeta aumentar, claro, né? E em cima disso ele fazer opção dentro do ano. Esse é o planejamento dos regimes. Depois tem os planejamentos específicos em cima de cada operação. Claro. Aí se tem que examinar a operação específica de cada contribuinte, verificar, por exemplo, hoje tem empresas que escolhem determinadas regiões para fins de exoneração, aproveitando vantagens fiscais, tanto a nível Brasil, a nível região Brasil, como a nível internacional. Por exemplo, existem zonas francas, né? Zonas francas de Manaus, zonas francas do Nordeste. A própria região do Nordeste oferece 75% de exoneração de impostos federais. Ou seja, tem municípios também que oferecem exoneração de impostos sobre serviços ou redução dos impostos sobre serviços. Então, determinadas empresas escolhem regiões, e em cima dessas regiões vão ter, sob a fabricação do seu produto, incidências menores. Depois, dependendo de estado a estado, de operação para operação, ou compra de insumos de estado para estado, né? E aí tem que analisar caso a caso, as incidências podem ser menores. Daí esse planejamento tem que ser feito caso a caso. Sim, é uma coisa diferente. E eu vou te perguntar também, existem planejamentos tributários de empresas que são situadas num país que abrange situações internacionais? Por exemplo, o cara tem uma empresa no Brasil, mas trabalha com Paraguai, Uruguai, Argentina? Em todo mundo, né? O Paraguai, por exemplo, é tido como a China na América do Sul hoje. O presidente do Paraguai quer fomentar empregos. Então, hoje ele oferece pela Lei Maquila uma tributação em todo o território nacional para produtos que sejam made in Paraguai, que sejam fabricados no Paraguai, no próprio país, né? Para exportação, a 1% de tributação como carga tributária total. Muito e se for zona franca em determinados lugares do Paraguai, 0,5%. Como carga tributária total. Então, é uma escolha de uma região na qual a exoneração tributária é quase que 100%, porque 1%, né? É muito, ou 95,5% é quase que 100%. Depois existem zonas francas, por exemplo, no Uruguai, existem zonas francas que cobram impostos fixos. Fictos, né? Fixos, que não tem nada a ver com o lucro, né? O Uruguai tem 5 zonas francas. Ou seja, é aquele valor indiferente do valor que tu vai somar, que tu vai vender, que tu vai ganhar. Independente do lucro. Entendi. E assim tem outras regiões no mundo. Tem no Panamá, tem na América Central, tem na Ásia.
né? Tem tipos societários americanos que, se a empresa não trabalha dentro dos Estados Unidos, não pertence ao americano, não pertence ao residente, tem tributação diferenciada. Então, dependendo da zona e da região e da operação, tem vantagens tributárias, ou seja, o planejamento tributário ele depende muito da zona, da região e do benefício, ou seja, a região oferece vantagem justamente para atrair empresas que vão para lá. A empresa e a produtividade. E também atrair a compra, né? No caso, tem vários empresários que vão nos assistir, que adquirem vários produtos da região, por exemplo, da América do Sul, a gente citou de exemplo, que tem um valor até mais barato, muitas vezes, do que comprados no nosso próprio país. E eu te pergunto, Elvio, a recuperação dos impostos, como funciona essa questão para recuperar o teu imposto? Bom, aí a gente já sai um pouco do planejamento e entra na busca de tributos eventualmente pagos a maior. Então, quando a gente fala em recuperação, né, a gente já presume que o empresário tenha pago algo que não deveria ter pago. Se chama o pagamento de um tributo indevido. Certo. Né? Tem como também recuperar é uma isso, forma que também decorre dessa guerra fiscal. Claro. Né? O que acontece? Como o ente público, os estados, e quando eu falo Estado, é União, Estado e Município, sim. né? Eu falo Estado na acepção ampla do termo, né? Como existe essa ânsia arrecadatória por cada vez querer aumentar as arrecadações, né? E a gente vê aí o nosso Estado praticamente trabalhando para atender a folha. É verdade. Né? A grande parte é folha de pagamento. É folha de pagamento e atrás de aumento de arrecadação para poder cumprir os seus compromissos, né? E que ninguém quer baixar as suas receitas, né? O que acaba acontecendo é que as interpretações das legislações e das normativas acabam por fazer o contribuinte sistematicamente a recolher um pouco mais do que deveria. E ao recolher um pouco mais do que deveria, gera a situação chamada dos recolhimentos indevidos. O contribuinte que ele lê a cartilha, que ele lê a normativa, baixa a cabeça e paga tudo, ele recolheu uma parte disso indevidamente. Então, o que se aconselha? Que se faça uma revisão e que se trabalhe também na recuperação de pagamentos eventualmente pagos indevidos. Existe uma parcela dos tributos, em geral arrecadados, que o contribuinte acaba por pagar e que ele pode recuperar. Tá, mas aí que tá. Eu paguei lá, vamos supor, sou um contribuinte, eu paguei X valor, mas foi analisado que desse X valor, 1/4 é um valor que eu não deveria ter pago. Sim. Como é que eu faço para recuperar isso? Precisa de uma ação judicial? Não precisa? Como é que é isso? Bom, existem casos em que a recuperação pode ser feita de forma meramente administrativa, né, que são, posso citar como exemplo, casos de créditos de ICMS, porque o ICMS é um tributo sujeito a não cumulatividade. Né? Quando a gente compra uma mercadoria, compra os insumos, se coloca na contabilidade o crédito. Quando vende, se credita e se debita o débito. Isso é uma conta crédito e débito, e no final se paga ou se comprou mais do que se vendeu, se credita um crédito. Né? Se nessa conta revisada se gera um crédito, pode ser lançado na contabilidade, sem ação judicial, esse creditamento. Agora, na grande maioria dos casos, quando o crédito decorre já de um pagamento efetuado, daqueles tributos que não estão sujeitos a crédito e débito, então tem que entrar com uma ação judicial para buscar essas diferenças. Para recuperar esse valor. Recuperar pago a maior. O detalhe é que, uma vez que se obtenha uma sentença que se permita a recuperação desses créditos pago a maior, é possível entrar com a chamada perdicomp, que é um pedido de compensação. Esse pedido de compensação administrativo, a partir do momento que o judiciário diz, olha, esse crédito, esse valor pago foi pago indevidamente, então tem um crédito de tanto, o contribuinte pode apresentar um pedido de compensação administrativo lá na Receita Federal e pedir a compensação com o próximo tributo a vencer. Ou seja, no próximo ano, vamos supor, o próximo tributo, o próximo mês, ele já recupera, não precisa pagar. Ele já entra com um pedido de compensação e compensa aquele crédito com o próximo débito. E a pergunta, não, eu não quero, estou precisando e quero receber em dinheiro, tem como?
Tem, essa é uma opção que ele tem. Normalmente essas ações que se pede a restituição, Sim. que se chama tecnicamente ação de repetição de débito, com possibilidade de pedido de compensação, se pede os dois, se pede restituição, que é devolução, e se pede ou compensação, uma ou outra. Uma ou outra, não pode ser as duas. Às vezes a empresa fechou, não tem mais. Não tem como saber. Como compensar. E aí? Né? Vai querer o dinheiro. Ou às vezes ele acumula sistematicamente mais crédito, não quer, não tem o que pagar, porque ele só acumula crédito. Sim. Então ele quer o dinheiro. Que é a parte boa, né? Então normalmente a gente faz os dois pedidos, né? Sim. Devolução do valor em dinheiro ou compensação à escolha do contribuinte. Interessante. E muitas empresas, doutor Elvio, estão buscando a recuperação do PIS e COFINS sobre o ICMS. Aí a pergunta, é possível recuperar esse valor? Esse é um dos exemplos mais comuns de recuperação atualmente no mercado. O Supremo Tribunal Federal entendeu a inconstitucional a cobrança do PIS e da COFINS sobre a base de cálculo do ICMS, porque entendeu que essa acumulação ela não é devida. Então, as empresas, na sua grande totalidade, sim, maioria, né, quase a totalidade, elas efetuaram o recolhimento sobre essa base ICMS, então elas podem fazer hoje um planilhamento, o valor que elas recolheram, o valor que elas teriam que ter recolhido excluindo essa base, então gera essa diferença, e esse valor dessa diferença corrige pela Selic, esse é o valor do crédito que ela tem direito a buscar sobre essa parcela recolhida indevidamente. E é legal o doutor Elvio falar para os nossos ouvintes aí e também telespectadores que é muito importante prestar atenção nesses quesitos, né, da questão do INSS, de PIS e COFINS, afinal, todas as empresas trabalham com isso. Então é um cuidado que tem que ser feito pelos empresários e também para quem atua na área, né, doutor Como Elvio? eu comentei, sai a legislação, sai a normativa e a tendência é seguir as legislações, né, e as normativas. Acontece que parte dessas normativas elas acabam sendo entendidas anos depois das discussões nos tribunais como inconstitucionais, como ilegais, e aí abre as brechas para as recuperações. Certo. Né? Então, um empresário, quando ele paga de boa fé, ele paga atendendo achou a lei. Achou que está fazendo certo, né? Estou pagando o que é o certo. Exatamente. Só que é bom o empresário ir acompanhando aquilo que é entendido como correto e aquilo que é entendido como indevido. Em termos de pagamento cobrança devida existe muita, né? Para que ele possa ir buscando. O detalhe é que se ele só pode hoje buscar sempre 5 anos para trás. Ou seja, ficou 5 anos pagando para... Então, quer dizer, hoje virando o mês, se eu não pedir cada mês que virou, é um mês que eu deixo de poder recuperar. Por causa da prescrição. Sim. Então, a cada mês que passa é um mês que eu paguei a mais e que eu não vou mais recuperar. Sempre só posso fazer recuperações tributárias 5 anos para trás da data do pedido. Ou seja, passou esse mês, vou fazer mês que vem, só... Já perdeu um mês. Cada mês que passa, perde um mês. Então, são sempre 5 anos. Nem vamos falar, né? Mas quantos empresários que estão nos assistindo que já devem ter perdido muito e não sabem, né, doutor? É uma realidade. E eu pergunto assim, quais os outros créditos que podem ser recuperados? Por exemplo, assim, INSS sobre 13º, abono pecuniário, 15 dias de licença, saúde, um 13º de férias. Isso pode ser recuperado? Pode. E de que forma? Essas parcelas são entendidas como passíveis de recuperação pelo empresário. Pela empresa. A empresa paga a contribuição previdenciária sobre várias rubricas. Algumas dessas rubricas têm natureza indenizatória. E sobre parcelas de natureza indenizatória, a contribuição previdenciária, segundo o Supremo Tribunal Federal, ela entende que não deve incidir. Então, a contribuição previdenciária incidente sobre 1/3 de férias, sobre o abono pecuniário, que é aquelas férias compradas ou vendidas, que tem isso muito, né? Muitos 10 dias. Quer comprar minhas férias. Os 15 dias que o empresário tem que pagar do auxílio doença, né?
E essas parcelas aí, entendidas como de natureza indenizatória, certo, quase todas as empresas recolheram a contribuição previdenciária e se elas recolheram, elas podem pleitear a recuperação, a devolução desses valores. Então é muito importante que você, empresário, e também você que trabalha na área, atua na área, ou é um trabalhador e está preocupado com a saúde financeira da sua empresa, que dê esse toque no empresário, que o empresário também sempre busque ajuda para poder aí ter o seu planejamento tributário e também a sua recuperação de impostos. O importante é ficar atento, né, nas hipóteses. Esses são alguns exemplos, né? Cada segmento tem a sua peculiaridade, a sua situação, e esses exemplos citados aqui são exemplos que atingem, assim, a grande maioria. Claro. Mas setores específicos têm as suas situações especiais, então o importante é muito ficar atento às suas situações, o importante é fazer as suas revisões tributárias periodicamente, né, para ver se tem tributos a recuperar, para ver se tem situações a buscar e para ver se tem caminhos, né, mais econômicos que o empresário possa optar para reduzir o seu custo tributário. Até porque isso pode fazer a diferença, né, doutor Elvio, financeiramente falando. Com certeza, né? O tributo faz parte do custo, né? Quanto menos carga tributária, mais competitividade o empresário vai ter no custo do mais do seu competitividade, produto, menor preço do produto e mais lucro, né? É importante falar isso. Esse foi o Dr. Elvio Erickson falando aqui para o Portal Leover, nosso quadro que fala sobre Conheça Seus Direitos. Voltamos logo com mais informações. E não deixe, claro, de fazer a sua pergunta aqui nos comentários, que a gente vai com certeza responder para você. Grande abraço, até mais!